A paz do Senhor, falando EBD de volta, nesta feita com as lições bíblicas, CPAD, Sala dos Adultos. Vamos nos lembrar do tema do trimestre, a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Vamos nos lembrar do comentarista desse trimestre, é o pastor José Gonçalves. Tá bom? Hoje nós vamos tratar da lição de número 2, que será ministrada nas igrejas no dia 13 de julho de 2025 e traz o tema A Igreja de Jerusalém, modelo a ser seguido. Tá bom? O texto áureo se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, o versículo de número 42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A verdade prática nos ensina que a Igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguida por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Bem, vamos para os objetivos da lição, que nós sempre apresentamos, os 3. O primeiro é explicar os fundamentos da Igreja de Jerusalém. Segundo, reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã. 3, aplicar os princípios da Igreja de Jerusalém à vida da Igreja atual, enfatizando a prática espiritual, o acolhimento e a adoração. Tá bom? Como sempre fazemos, então, destacamos palavras, destacamos frases que nos ajudem aí na orientação da nossa, vamos dizer assim, da nossa explanação, né, da lição. Então, eu separei aqui no tema a questão modelo, né, um modelo, no texto áureo, a perseverança, tá bem? Na verdade prática, o exemplo da Igreja de Jerusalém, tá bem? E nos objetivos da lição, 3 pontos: fundamentos, símbolos e princípios. Primeiro, nós precisamos entender por que modelo, o que é um modelo. Veja, eu coloquei aqui algo que pode servir de norma ou regra comportamental, quer dizer, conduta. É algo ou alguém que pode te servir como diretriz, né? Um caminho, algo que você vai seguir. E a igreja é um modelo a ser seguido porque ela pode servir, ela pode, por causa da sua batalha, da sua luta, ela pode servir, da sua perseverança, tá? E também na sua devoção, na sua adoração a Cristo, hoje ela serve de modelo para nós. Então, o que é um modelo? É algo que pode servir de norma ou regra comportamental, quer dizer, quando falamos de comportamento, falamos de conduta. Eu tenho ouvido bastante essas duas palavras, né? Norma e regra. Tá? Vamos ver se a gente consegue, é bastante extensa, mas ver se a gente consegue resumir de modo satisfatório a que a gente entenda o que está dizendo. Então, veja, por que a Igreja de Jerusalém é um modelo a ser seguido? Porque ela pode, por causa do seu comportamento, da sua conduta, tá bem? E nós vemos isto na introdução da lição. Porém, nós veremos essa questão, ela vai apertando. Por quê? Porque, veja, o primeiro exemplo de comportamento, de conduta, quer dizer, norma ou regra comportamental, é que é uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Tá bem? Então a questão aqui é não desistir jamais. Tá bem? Perseverar, vamos colocar uma ideia bem clara, é não desistir nunca. Então, quando olhamos para esta igreja, por que ela é um exemplo para nós? Porque era uma igreja que não desistia. Aí você pode dizer, mas irmão Maurício, não desistir é algo fácil. No nosso tempo, no nosso contexto.
Mas quando olhamos para a igreja nascendo, eu também falei um pouco sobre isso na igreja, na lição da Betel Dominical, a lição de número 2 da Sala dos Adultos, também sobre o contexto em que a igreja estava vivendo. Veja que há um contexto de perseguição, há um contexto, veja, por parte dos judaizantes, dos judeus, por parte dos helênicos, por parte dos gnósticos. Era isso, essas três ideias que nos é passada, que também está na outra lição. Se você quiser ter um escopo um pouco maior de entendimento, você pode olhar ali se você quiser. Veja, o contexto em que a igreja está nascendo, está vivendo, é um contexto completamente diferente do nosso, principalmente quando nós falamos da igreja brasileira, que é uma igreja que vive um conforto diferenciado das demais. Ora, principalmente quando nós comparamos o nosso contexto, o nosso tempo, a nossa liberdade religiosa com a igreja perseguida dos nossos dias, que existe. Já falamos sobre o cinturão de resistência do Evangelho, os martírios e uma infinidade de coisas que acontecem em outros lugares. Que aqui no Brasil, até se compararmos a outros países também que aparentemente demonstram uma liberdade religiosa para todos, aqui nós gozamos de uma liberdade muito maior. Muito maior. Então, quando nós falamos de não desistir, nós estamos falando de uma igreja que era martirizada, perseguida, presa, em todos os sentidos, em tudo. Quer dizer, o que eles tinham, eles eram tirados, tudo que eles tinham, eles eram colocados lá naquelas ribanceiras, aqueles que tinham suas condições de vida. Nós vamos ver a igreja servindo a Cristo nas catatumbas de Roma, nós vamos ver a igreja sendo perseguida, servindo a Deus em lugares escusos, né? O caminho marcado por símbolos do cristianismo, para quê? Para dificultar justamente o quê? O aprisionamento, a deportação, o martírio de muitos cristãos do tempo. Então, quando nós falamos de perseverança da igreja, por que ela é um modelo a ser seguido, por que ela é um padrão que rege normas, que rege condutas, como nós veremos mais adiante, nós estamos falando de uma igreja que vivia um contexto totalmente diferente do nosso, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Hoje nós temos aí, como eu já disse, principalmente a igreja brasileira, uma tranquilidade infinita. E o que acontece com essa tranquilidade? Talvez por isso o Senhor tenha que falar conosco, como falei, ou o Senhor, ou as pessoas têm que falar conosco, como falaram com Jonas. O que é que você tem dormente? Você está vendo aí um mundo borbulhando e você está simplesmente cochilando no fundo do barco. Desculpa a clareza, mas veja, nós precisamos, quando falamos da perseverança da igreja primitiva, nós não podemos sequer pensar em comparar com o nosso perseverar. Veja, o que nós temos aí? Praticamente a perseguição que nós temos é espiritual, né? Não é da carne nem contra o sangue, quer dizer, a nossa luta também não é, ainda que tivéssemos na pele da igreja primitiva ou da igreja perseguida, nós não podemos ver a nossa batalha por este prisma, por este ângulo. Tá bom? Porque nós não somos os filhos do trovão, nós somos, né, como os filhos... João Boanerges, né, e o irmão dele. Nós precisamos tomar cuidado. Mas quando falamos de perseverança e queremos nos comparar a eles, ora, fica um pouco mais difícil. Por quê? Veja, eu dei alguns exemplos. E claro, a igreja, toda a perseguição que a igreja primitiva passou, toda a perseguição, tá? Toda, principalmente ela vai culminar com Nero, que manda decapitar o apóstolo Paulo, e num momento de translocado ele precisava de uma saída, ele precisava pôr em prática seus planos políticos, ele simplesmente incendeia, e o incêndio em Roma perde o controle e toma proporções que ele não esperava, que ele não imaginava. Agora ele tem outro problema. Como explicar isto? O que ele fez, ele colocou a culpa na conta da igreja. E agora, todo mundo agora está atrás da igreja. Não é só ele, todos estão atrás, perseguindo a igreja. Mas mesmo diante de tudo isso, ela persevera.
persevera, mas a perseverança também, quando falamos da perseverança, veja, é claro no versículo que nós lemos 42 que a perseverança não tinha uma esfera específica, mas era em toda toda a esfera do cristianismo da vida da igreja. Eles eram perseverantes. Primeiro, nas doutrinas dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, depois na comunhão. A primeira coisa que acontece é aqueles menos crentes, ou aqueles crentes de fachada, se separarem dos crentes de verdade. Por quê? Ninguém queria ser colocado como incendiário. Vamos colocar só o caso do incêndio de Roma. Ninguém queria ser visto. Quanto mais aqueles crentes mais menos crentes, desculpa a brincadeira, né? Aqueles crentes que são agentes secretos, eles não vão querer ser vistos, mas eles estavam na comunhão. Veja que comunhão e partir do pão é algo está distinto, está separado, tá bom? O partir do pão aqui era eles terem tudo em comum, tudo em comum. Então eles tinham a comunhão e tinham o partir do pão, a sua festa do amor, e depois nas orações. Então veja que a perseverança não era só em uma coisa, era em toda o escopo religioso do tempo, espiritual da igreja. Veja, no ensino, na doutrina, na palavra, quer dizer, na comunhão, é o estar junto, estar perto, é ter tudo em comum, e no partir do pão, a questão da ceia, a festa do amor, e nas orações. Veja que a igreja permanecia unida em oração. Se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, imagina uma igreja inteira perseverando em oração. O que os céus se movimentam e fazem? Não é que obriga Deus a fazer alguma coisa, mas não, as nossas orações elas são ouvidas, e uma igreja que persevera em oração é uma igreja que transforma, que muda, é uma igreja que realiza os propósitos de Deus na face da terra. Isso nós estamos ainda na introdução. Veja, quando olhamos também para a verdade prática, por que ela é um modelo? Mas, aliás, para quem ela é um modelo? Então, vamos lá, modelo como exemplo para as demais, o quê? Os demais, aí eu emendei, tá? Aqui nesses 3 pontos aqui, nessas reticências, tem algo aqui dentro. Então, vamos lá. Eu uni a frase mais ou menos assim. Um exemplo para as demais igrejas verdadeiramente bíblicas. Por quê? Se esta igreja não é verdadeiramente bíblica, é lógico que este modelo de perseverança, ao invés de deixá-la feliz e também lhe incentivar a ser também um modelo, ela, se não for uma igreja genuína, se não for uma igreja verdadeiramente bíblica, o que vai acontecer com ela? Ela vai refutar tudo isto. Por quê? Vai trazer sobre esta igreja que não tem fundamento bíblico situações, circunstâncias que ela não quer. Por quê? Quer viver uma vida recalada, como vamos colocar assim, quer viver a vida da igreja de Laodiceia. Tá? Não quer viver a vida da igreja de Éfeso, a igreja da vida de Filadélfia, a igreja de Esmirna, a igreja de... Nenhuma. Eles querem viver a vida da igreja de Laodiceia. E, obviamente, se ela seguir o exemplo de perseverança da igreja de Jerusalém, da igreja mãe, o que vai acontecer? Ela vai trazer para si problemas, dores de cabeça. Tá bem? Seus membros, como sendo assim, né? Lá os irmãos que frequentam essa tal igreja, eles não vão querer sair da sua zona de conforto, eles não vão querer abandonar o evangelho da prosperidade, a vida regalada, a vida de socialite, né? Uma igreja como uma igreja socialite, uma igreja totalmente voltada para a vida social, onde ela está inserida, esquecendo-se da sua vida espiritual, principalmente na vida espiritual, a questão do sal, a luz, a evangelização do lugar onde ela está. Tá bem? Então, ela é um exemplo para as demais igrejas verdadeiramente bíblicas. Porque existem igrejas, denominações, que nós não podemos sequer comparar à igreja de Jerusalém, porque não chega nem perto, né? nem em nenhum quesito, em nenhuma situação. Tá? Então, eu coloquei aqui a questão de seguir, né? De seguir, imitar, copiar como exemplo a questão. Né? As igrejas verdadeiramente bíblicas, o que ela vai fazer? Ela vai seguir o exemplo, ela vai imitar o exemplo, ela vai copiar este modelo.
este modelo que é a igreja de Jerusalém. Agora, se nós tirarmos da placa e voltarmos para nós, o cristão de verdade, como o templo do Espírito Santo, veja, ele vai tomar, por exemplo, da sua vida a igreja de Jerusalém. Por quê? Ele quer ser um crente verdadeiramente bíblico. Então, ele vai copiar, imitar, seguir o modelo que é a igreja de Jerusalém e seus membros. Ainda que nos seja necessário chegar ao extremo dentro das perseguições, que é o martírio. E se o Senhor chamou alguns de nós para isso, que façamos isto com amor, com denodo, tá bem? E seguindo o bom exemplo da igreja de Jerusalém. Tá bom? Quando nós falamos, então, de modelos e regras, normas, né? Eu tenho ouvido bastante falar sobre isso. Veja, eu coloquei aqui, regra, norma, então, eles são sinônimos. Por quê? De um padrão, padrão ou diretriz que orienta o comportamento e a conduta. Tá bem? Então, comportamento, então, é um modelo para comportamento e conduta. Comportamento e conduta. Esqueci de fechar aqui. Então, vamos fechar mais ainda para ficar parecendo com o outro. Então, ela é um modelo do quê? De comportamento e de conduta. Quer dizer, como eu me comporto e como eu me conduzo no meio da sociedade. Então, se nós queremos um exemplo a ser seguido, norma, regra a ser seguida, nós vamos olhar para a igreja de Jerusalém e comportarmos-nos ou conduzirmos-nos como se conduziu, como se comportou os cristãos do primeiro século, do segundo século, da igreja primitiva, vamos dizer assim, da igreja primitiva. Por quê? Veja, os apóstolos aprendem com Cristo, os discípulos aprendem com Cristo, os apóstolos ensinam que para a igreja e a igreja imita Cristo. Esta é a sequência de ensinamentos. Tá bom? Quando nós olhamos também para a questão dos objetivos, o primeiro objetivo vai falar dos fundamentos da igreja, depois nós vamos falar de dois símbolos, né, de duas ordenanças de nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Ceia e o batismo, não nesta ordem, obviamente para nós, né, a minha concepção é que é batismo e Santa Ceia. Tá? Não existe entregar ceia para quem não se converteu, não se batizou ainda de verdadeiramente. Tá? E os princípios da igreja primitiva para serem aplicados para a nossa vida, para os dias atuais, para a igreja odierna, como dizia o saudoso missionário Davi Miranda. Né? Ele dizia a igreja odierna. Então, veja, quer dizer, a igreja moderna, a igreja dos nossos dias, para nós. Ora, se nós precisamos de princípios, tá, que são princípios, são normas, vamos voltar de novo, a norma de comportamento, se nós precisamos de princípio como regra, como caráter, como princípios como caráter que a igreja precisa apresentar, quais serão? Qual será o modelo? O modelo é a igreja de Jerusalém, tá bom? Vamos mais adiante, então? Vamos lá. Na introdução da lição, eu separei esta questão aqui Por que a igreja de Jerusalém ela é modelo? Por que ela nasce forte? Primeiro, nós vemos a sua origem. Lembra que eu falei de nascimento na primeira aula, de surgimento? A origem da igreja, ela é, primeiro, divina. Tá? Por que ela é forte? Por que ela é padrão? Por que nós precisamos pensar nestes três elementos que nos fornecem os objetivos da lição? Como origem divina, ela tem que ter fundamento divino. Tá? Como origem divina, ela tem que apresentar símbolos, né, ordenanças divinas. E também os princípios, o caráter de Deus. O caráter de Deus, divino, Deus. De Jesus Cristo. Ela precisa apresentar o caráter de Deus. Ela precisa apresentar uma personalidade divina. A igreja não pode estar destituída desta questão, dessas três questões, tá? Que são fundamentos, símbolos e princípios. Principalmente tudo isto
partindo desta ideia, porque ela é uma igreja, ela tem origem na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que o plano para a salvação, nós falamos sobre a evangelização, a obra de Deus para o alcance das nações no Antigo Testamento. Já desde o princípio, desde os nossos primeiros pais, a questão da igreja, a origem, o seu surgimento no tempo certo, ela já está no plano salvífico de Deus para o ser humano, para a humanidade. A igreja não é um susto, não é um plano B, mas a sua origem ela é divina, porque ela já está nos planos de Deus desde o princípio, tá? Desde antes da fundação do mundo. Desculpa, aqui está... Uma hora esfria, outra hora esquenta, uma hora esfria, outra hora esquenta, e fica desse jeito. Tá? Então, nós vemos aqui. Por que ela é uma igreja forte? Primeiro, porque ela é de origem divina. Segundo, o seu enchimento, vamos dizer assim, o seu conteúdo é o quê? O Espírito Santo. Ela está cheia. A igreja, para ser forte, ela tem que ser uma igreja plena da pessoa bendita do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo, da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então veja, não existe uma igreja forte e vamos dizer a igreja de Deus se o Espírito Santo não tem liberdade para trabalhar dentro dela. Tá? Se lá no púlpito, ou na nave da igreja, ou nas portas da igreja, tem alguém ou alguns dizendo, pode ir até aqui, daqui para lá quem manda é nós. Veja, é outra ideia da igreja de quê? Da igreja de Laodiceia. Tá bem? Porque Jesus está do lado de fora. Ela tem de tudo e não tem nada, porque Cristo está do lado de fora. E não sabes que és. E vai dizendo para ela o que ela é. Miserável, pobre, cega e nu. Veja, então uma igreja forte, ainda que ela não tenha os privilégios do mundo, ou que o Senhor não tenha dado a ela alguns privilégios que outras têm, grandes, né? Grandes. Mas, veja, a questão aqui de uma igreja forte não é a questão do número de assentos cheio ou não, do tamanho do pórtico ou não, do tamanho dos seus templos ou não. A ideia é ela ser cheia do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo está plenamente operante na vida desta igreja, desta denominação. Veja, então ela tem origem, ela tem o seu alimento, o seu sustento, né? Aquilo que sacia a sua fome, ou aquele, no caso. E segundo, ela tem supervisão. Supervisionada pelos apóstolos. Então, esta igreja é bem alicerçada. Tá? Quando nós falamos de fundamento, nós estamos falando de alicerce também. Tá? E a gente sempre usa esses termos, não vem ao caso agora ficar. Então, nós vemos origem, o que a mantém, quem a sustenta, e também, veja, a participação humana, supervisão dos apóstolos. Isto nos demonstra que nós temos tanto a supervisão de Deus quanto a supervisão dos homens e mulheres de Deus que servem a Deus, que foram colocados ali para quê? Supervisionar. Tá? Mas aqui eu quero levar para um ponto muito crítico que nós estamos acompanhando nos dias de hoje. Esta supervisão está totalmente relaxada. Totalmente relaxada. Veja que aqueles que foram constituídos para supervisionar simplesmente estão deixando de lado, estão deixando de mão. Não há uma supervisão, não há um comando. Veja que aqui ninguém está falando de domínio, porque quem domina a igreja é Deus, é Cristo, a igreja é dele. Mas a cada um de nós, supervisores, foi nos dada a incumbência de quê? De cuidar, de admoestar, de administrar, de supervisionar. Tá? Nós fomos encarregados por Deus para isso. Veja, se a igreja tem origem, tem sustento e tem supervisão, quer dizer, aqueles a quem Deus constituiu, tá? Isso nós podemos trazer para a escola bíblica dominical, tem que ter superintendência, tem que ter um professor. Esta igreja, ela é o quê? É uma igreja bem alicerçada. Uma igreja bem alicerçada. E nós estamos falando da introdução da lição,
que fala sobre a igreja de Jerusalém ser um modelo a ser seguido. O ponto de número 1, e o subponto também, 1 nos ensina assim, o ponto 1, uma igreja com sólidos alicerces. O sólido alicerce está principalmente colocado nesta ideia da supervisão. Quem é que alicerça a igreja? Quem é que doutrina a igreja? Quem é que ensina a igreja? Quem é que expõe à igreja as sagradas escrituras? Vamos chamar de supervisores agora? Veja, no tempo de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, eram os apóstolos. Nos dias de hoje, são os obreiros que eu citei. São os obreiros que eu citei. Então, quando nós olhamos para aqui, ele está falando sobre uma igreja com alicerces sólidos. Tá? E o alicerce, ele é colocado por quem? Ele é colocado pelo engenheiro? O alicerce é colocado pelo engenheiro? Ele pode até ser desenhado pelo engenheiro. Ele é colocado pelo mestre de obras? Pode até ser colocado. Mas ele é principalmente colocado por quem? Pelo pedreiro. Tá? E quem somos nós aqui? Pelos pedreiros. Então, quem somos nós? Nós somos os engenheiros? Fomos nós quem desenhamos a igreja? Não. Fomos nós quem concebemos a igreja? Não. Mestre, fomos nós. Quem é o mestre da igreja? Tá? Vamos tirar da questão lá, doutores e mestres. Aqui eu estou falando da pessoa bendita de Cristo. Quando alguém chega e diz bom mestre, né? O jovem rico, bom mestre. Então nós estamos ficando, qual sobrou a classificação para nós? Nós somos os pedreiros. Tá? Se a igreja não tem um sólido alicerce, a culpa é de quem? Porque o engenheiro colocou o material, o número, peso, quantidade correta. Tá? O contramestre e o mestre trouxeram este desenho e explicaram aos seus pedreiros. Se os tais aqui, eles são negligentes e, sei lá, diminui um saco de cimento, diminui 2, 3 latas de areia, não sei. Ele subtrai alguma coisa do que esses dois profissionais aqui conceberam na ideia original. O que acontece com o alicerce? Vai ser um alicerce arenoso. Se você tirar cimento e colocar mais areia, será arenoso. Se você colocar muita pedra, pedregoso. Se você colocar muito cimento, vai rachar do mesmo jeito. Por isso que o engenheiro ele vai colocar aqui a quantidade correta do material. O mestre vai apresentar e vai esclarecer o desenho para os pedreiros e ajudantes. E os pedreiros têm a responsabilidade de imitar o modelo, que é o desenho que foi dado a eles. Tá bom? Então nós vemos aqui. O que é uma igreja, então, alicerçada? O que é uma igreja com fundamentos doutrinários? É uma igreja, primeiro, genuinamente cristã, e que reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. Por que elas imitam o apóstolo? Porque os apóstolos aprenderam de Cristo. Então, o que é uma igreja genuinamente cristã? É uma igreja que transparece, que reflete, que demonstra, que vive, que pratica os ensinos, pratica tanto os ensinos como ensina também. Nós vamos ver aqui a tragédia da igreja. Na tragédia da igreja, que é o inverso disso. Então, a questão aqui de refletir é você, vamos dizer assim, você reproduzir. Quando eu olho para o espelho, a minha imagem é reproduzida. Não é? Agora eu tenho uma imagem e outra que reflete lá. Duas. Tá? Não é? Eu não estou falando aqui, o refletir é a questão mas é uma igreja que mostra, que demonstra a prática e os ensinos dos apóstolos. Tá? A prática aqui está no modo de vida. E os ensinos aqui é uma vida transformada pelos ensinos. Então, a prática. Quer dizer, eu vou viver uma vida coerente aos ensinos. Tanto dos apóstolos, coerente, quanto ao que eu professo. Uma igreja ela não pode ser genuína se ela não é coerente com a prática e os ensinos dos apóstolos. Tá bem? Dos apóstolos. Ela não é coerente, ela não anda à luz, ela não segue. Tá bem? Ela não imita, ela não copia, ela não busca o exemplo, ela não segue o modelo.
Aqui no caso agora são os apóstolos. Não simplesmente não seguem os modelos. E quantos há nos dias de hoje que querem viver segundo a sua própria vontade? Quando olhamos para o ponto de número 2, diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ponto 1, 2. Tá? Eu já falei na questão de não desistir. E falei da perseverança da igreja de Jerusalém, que não dá sequer para ser comparada com a nossa perseverança nos dias de hoje. Não dá, não dá. Também eu estou falando nós, eu não estou falando vocês. Eu estou me colocando nessa situação, estou me colocando na mesma situação que vocês. Não dá, porque a nossa liberdade é extremamente maior do que o que eles tinham, que a igreja tinha nos primeiros 100, 200 anos aí da igreja, tá? No período da igreja primitiva. Não tem como. Então, nós vimos aqui que a igreja ela é forte quando ela tem origem divina, no caso lá Jerusalém, obviamente tinha, ela é cheia do Espírito Santo e é supervisionada. Agora nós vamos ver a tragédia, porque a tragédia é justamente o contrário desta ideia da introdução do tópico de número 1. Veja, a tragédia da igreja acontece quando? Ela quem? Igreja de Jerusalém? Não, nossa. Ela não consegue ser discipulada ou ela não permite ser ensinada. Ela não permite os ensinos dos apóstolos. Ela não quer, ela não aceita. Ela simplesmente dá de ombros. Então, veja que o escritor chama de tragédia. E realmente é uma tragédia. Tá? Não é algo cômico, não é algo, mas é trágico, é algo que, sabe, quando nós falamos de tragédia, nós falamos de acidentes em grandes proporções. Então veja que o acidente de grande proporção que pode acontecer com a igreja é quando ela não se permite ser discipulada. Aqui, tanto o cristão, pessoalmente falando, como a denominação toda, ou a igreja, ou a congregação, ela não aceita ser discipulada, ela não aceita o ensino, ela não aceita a doutrina bíblica, por aqueles, como eu já disse, que o Senhor levantou para dar conta das nossas vidas, como está no último capítulo de Hebreus, da carta escrita aos Hebreus. Então, veja, a tragédia é um acidente de grande, é uma coisa que pode destruir. Quando se fala de tragédia, lembra quando começava aquela musiquinha do Globo Repórter quando a gente era criança? Hoje não, mas antigamente aquilo dava até medo, né? Quando a gente ouvia aquela musiquinha, ou uma transmissão especial, extraordinária, alguma coisa, aquela música também, já nos remetia a acidentes, a coisas terríveis que poderia. A gente começava a pensar num número imenso de coisas, de tragédias que poderia ter acontecido para aquela música estar tocando. Veja, então a tragédia da igreja, o que nos faz lembrar de grandes tragédias é quando a igreja não se permite ser ensinada. Tá? E o inverso também. Se ela não se permite ou não consegue ser discipulada, ela também não pode discipular. Ora, é fato conhecido, é martelo batido. Quem não aprende não pode ensinar. Ora, vive um monte de gente aí batendo no peito. Quem nunca sentou para aprender não pode se levantar para ensinar. Mas não vai na escola bíblica nem por decreto. Né? Manda o vice. Manda o sei lá quem. Às vezes nem ele vai, nem o vice. Então, veja bem, a tragédia da igreja, veja, o oposto, o contrário da introdução do tópico de número 1 é o subtópico 2. Por quê? A partir do momento que a igreja não consegue ser discipulada, ela também não pode se discipular. Se ela não discipula, o que acontece? Ela não cresce. Simplesmente não cresce. Por quê? Porque, veja bem, primeiro você vai ensinar. Lembra da aula passada? Ensina e depois traz para a igreja para pregar. Tá? Para transmitir. Você só pode limpar um peixe se você tirá-lo da água. E como é que você vai fazer isso? Você vai lá para fora e vai pregar. Trouxe para a igreja, vai ensinar. Mas como que você vai discipular? A igreja vai discipular se ela não se permite isso. Tá? Ela nunca foi discipulada. Como é que ela vai discipular? Não tem como. Se ela não foi ensinada, ela não pode ensinar.
Ora, principalmente aqueles que, outra tragédia, são aqueles que estão querendo ensinar sem ter aprendido, sem sequer ter se dado ao luxo, vamos dizer assim, ao luxo de ser ensinado. Porque se acham muita coisa, grandes pessoas, grandes mentes. Né? Então vejam bem, se a igreja ela é forte porque ela é de origem divina, cheia do Espírito Santo, supervisionada, vamos ligar a questão aqui do discipular, ou ela ser supervisionada. A caneta é nova, tá? Ela não se permite ser supervisionada, quer dizer, quando nós falamos de supervisão, nós estamos falando de discipulado. Ela tem que ser ensinada em todos os sentidos. Se ela não permite isso, ela não pode ensinar. Ela não pode supervisionar a vida do outro. Ela não pode ensinar. Ela não pode sequer procurar estruturar a vida de alguém, porque a vida dela não foi tanto o membro da igreja quanto a igreja toda a denominação toda. Então veja que isso é uma tragédia, é um acidente de grandes proporções, e o Senhor Deus nunca quis isso, o Senhor Deus nunca quis isso, ele nunca quis trabalhar dessa forma pela igreja, tanto é que o Senhor ele sempre vem para ensinar, e aqueles que iam aprendendo, iam caminhando com ele, e uma determinada parte ele dizia assim, eles sequer podem entender. Então vamos fazer o seguinte, eu vou explicar para vocês, tá bem? Perdão. Então, vejam, a tragédia da igreja é quando ela não consegue ser discipulada. Eu vou um pouquinho mais, é quando ela não se permite. Existem pessoas que não se permitem ser discipuladas, mas querem ensinar. Né? Vai ser uma tragédia tanto na vida dele quanto na vida dos outros. O tópico de número 3 vai falar sobre a perseverança, ponto de número 3, uma igreja relacional e piedosa. Então, veja, a questão aqui da palavra koinonia, que quer dizer comunhão. A igreja, como o tópico de número 1, qual que é o outro, o ponto 3, o alicerce sólido da igreja? É a comunhão. Isto, tanto a comunhão entre os seus membros, quanto a comunhão com a comunidade em que ela está inserida. Ou a sociedade, ou o lugar, vamos chamar assim, né? O bairro, a cidade onde ela está. Se a igreja ela não tem um bom relacionamento, não estou falando de andar de braços dados com o mundo, eu estou falando de um bom relacionamento. Lembra da mulher dos vasos? O que você tem? Uma botija de azeite. Então sai e pede vasos emprestados, não poucos. Pede vaso. Isto fala que esta mulher, ela tinha uma relação, sabe, de amizade, de vizinhança, de companheirismo muito grande, porque ela obteve muitos vasos, muitos vasos. Quando nós falamos aqui você pode estender 3 braços, né? Então você tem uma igreja na comunhão com os irmãos, entre si, né? Vixe. Aqui você pode pôr a sociedade, onde ela está, porque a sociedade, quando a igreja de Jerusalém está nascendo, eles estão olhando para ela. Eles estão olhando para os cristãos. A primeira pregação de Pedro, 3.000. A segunda, 5.000. A outra, quer dizer, e a Bíblia diz, e a cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam se convertendo. E a comunhão aqui com Deus também. Tá? Eu coloquei a setinha para baixo aqui porque eu lembrei depois. Então, veja, a questão da comunhão, a questão do alicerce relacional da igreja, ela tem, nós poderíamos pôr vários braços aqui, né? Várias extensões. Mas vamos ficar com as principais. Primeiro, ela tem comunhão com Deus. Ela tem uma relação saudável com Deus. Está aqui, ó. Ela está cheia do Espírito Santo. Ela tem uma relação saudável com Deus. Ela tem uma relação saudável entre si. Os irmãos tinham tudo em comum. Tá bem? Aqui, ó, perseveravam. Veja que perseveravam está no plural, quer dizer, todos eles, né? E todos perseveravam. Tá bem? Não é perseverarão, não. Perseveravam. Tá? É a questão aqui entre os irmãos. E a sociedade ia vendo, olhando para aquilo e aceitando a Cristo como Salvador. Porque havia uma mudança, aquela mensagem, aquela boa nova era diferente. Trazia, veja, enquanto judeu se separava disto, daquilo, não tinha... A igreja agora procura estar junto com os dele. E isso está inserido no ID.
tá? No ID, e nós precisamos, então, da comunhão. Então, ele fala que aqui o ponto 3 é uma igreja relacional e piedosa. Por quê? Veja, esta comunhão aqui, quando nós falamos sempre sobre isso, né? Pio, raiz de piedoso é pio, né? Aquela pessoa que ama o sagrado, que ama tudo que está relacionado a Deus, tudo que está ligado à pessoa de Deus, à igreja, à palavra, à oração e à comunhão. Tá? Então ele coloca aqui o relacionamento e a piedade. A piedade aqui não é dó, mas é aquele povo que ama as coisas de Deus. Tá bem? De piamente. Paulo diz, aqueles que quiserem viver piamente, quer dizer, totalmente voltado para Deus e para as coisas de Deus, padecerão perseguição. Porque esses serão os verdadeiros. Esses serão os verdadeiros. Tá bem? E aqui também a piedade é você estar intimamente ligado com Deus através do quê? Da santificação, você buscar a Deus o seu reino e a sua justiça, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, Mateus capítulo 6, versículo 33. Você pode ir para você tem várias formas aqui desta piedade, da questão da piedade. Tá bom? Entre os irmãos, vou amá-los porque são servos de Deus e viveremos uma comunhão. O que é meu é seu, o que é seu é nosso. Né? Em vista de que outros lugares assim, o que é meu, o que é seu é nosso. Está totalmente errado. Eu tenho que ter comunhão com a sociedade onde eu estou. Me lembro que uma vez, né, acho que posso citar o nome, né, o pastor Geraldo Muniz, ele nos ensinou há muito tempo atrás, lá em Mauá, no Jardim da Peva. E ele falava assim, tá, o crente está aqui, o daqui é catimbozeiro, o daqui é não sei o quê, o dali ali é isso, o daqui não presta. Quer dizer, ele não tem vizinho, ele vive num campo. Eu me lembro desse ensinamento até hoje, tem uns, sei lá, uns mais de 20 anos, 25 anos que eu ouvi isso. Só aqui no interior já faz 26 anos, e quando eu saí para cá, eu liguei para ele e ele me abençoou a minha vida, ele abençoou a minha vida e da minha família, né, com a oração para vir para cá. Me disse uma coisa que até hoje me lembro e eu fico emocionado. E então tem quase uns 30 anos que eu ouvi isso. E eu me lembro até hoje. Então veja, a sociedade, nós não nos podemos conformar com um padrão mundano. Veja, mas a nossa vizinhança não é para ser nossos, assim, como se dizia, eu não posso viver num campo de batalha, de maneira alguma. Eu não vou viver os padrões do mundo, eu não vou seguir os padrões do mundo, mas veja, a comunhão, eu tenho que ter amizade, eu tenho que ser uma pessoa educada, uma pessoa prestativa, um cristão, eu tenho que ser um cristão. E, obviamente, ele fala aqui no ponto de número 3 que o alicerce sólido da igreja é o quê? É a relação e a piedade. É uma igreja relacional, de relação, de relacionamento, tá? E piedosa na questão de ser piamente, de estar intimamente ligada e também obediente e também amante das coisas relacionadas a Deus e também a pessoa bendita de Deus. Se nós agirmos dessa maneira, nós demonstraremos que a igreja não é meramente uma ideia humana, mas ela é de origem divina, porque verão a quem? Verão Deus na igreja. Ela está cheia do Espírito Santo, tá bem? E ela se permite ser supervisionada pelos seus dirigentes, pelos seus apóstolos. Tá bom? Então, essa igreja ela é o que? É uma igreja bem alicerçada. Quando olhamos para o ponto de número 2, que é uma igreja observadora dos símbolos cristãos, tá? No ponto de número 1, ele vai falar do batismo, no ponto de número 2, o nosso comentarista vai falar sobre a ceia do Senhor. Tá bem? Quando olhamos para esses dois símbolos, tá? Ao invés de nós percebermos único e exclusivamente, nós temos que perceber primeiro que é o quê? Que são ordenanças do Senhor. Tá? Isso aqui não foi pedido. Tá? Este símbolo não nos foi dado para uma escolha de um, de outro, ou de nenhum dos dois, ou viver de qualquer maneira, mas são ordenanças do Senhor. São as duas únicas ordenanças, a questão da outras denominações, outras linhas de pensamento, chamam de outra forma. Nós chamamos de ordenanças. A primeira é o batismo e a segunda é o quê? A ceia do Senhor.
Tá bem? Veja que chama também, porque de símbolo, símbolo da fé. O que é um símbolo? O símbolo é algo que demonstra. Quando, vamos lá, vamos falar de todas elas. Quando eu vejo um determinado símbolo, eu sei que aquele veículo é da Chevrolet. Quando eu vejo um determinado símbolo, eu sei que aquele veículo é da Volkswagen. Se eu vejo um determinado símbolo, ainda que sejam 3 faixas, né, representando, se eu não me engano, as cores da bandeira italiana, eu sei que é a Fiat, a montadora. Quando eu olho para um determinado símbolo de roupa, eu reconheço a marca. Tá bom? E quando nós pensamos nos principais, nas 2 ordenanças, que é o caso aqui agora, como símbolos, eu vou me lembrar do quê? Que faz parte da fé. Veja, os principais, é uma ordenança e um dos principais símbolos da fé. Tá? Aqui, principais é porque existem outros. Tá? Mas ordenanças, nós temos 2, batismo e a Santa Ceia. Tá bem? Então, quando olham para nós, fazendo uma determinada coisa, que nós vamos falar daqui a pouco, eles vão nos levar. Veja que eu citei alguns símbolos. Isso pode acontecer com o quê? Com vestuário, não somente com automóveis, mas com vestuários, com, sei lá, determinadas marcas de móveis, de imóveis. Quando a gente olha um símbolo, a gente lembra, ou quando a gente passa, nós lembramos, ou quando fazemos, no caso aqui, quando nós obedecemos estas ordenanças, nós estamos apresentando os principais símbolos da fé, tá bem? Da nossa fé. Aqui, de novo, fé como ordenança, fé como o firme fundamento e fé também como o escopo doutrinário da igreja, que foi dado da igreja através das suas ordenanças, dos seus preceitos. Tá bom? Então, preceitos e aqui a fé como fundamento do invisível, né? Fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Tá bom? Então, ele está falando primeiramente do batismo, ponto 2.1. Vamos falar então sobre o batismo. Primeiro, precisa ter arrependimento e crer. Veja, aqui está o ponto por que nós praticamos um determinado, ou esperamos uma determinada faixa etária para batizar. Outros vão usar aí, como eles mesmos dizem, né, que o privilégio do silêncio. O silêncio da Bíblia e não falar nada disto ou daquilo, lhes dá o direito de praticar um determinado ato. Nós não estamos questionando nenhuma coisa nem outra, nós estamos expondo. Então, veja, para o batismo, primeiro, precisa ter arrependimento e crer. Porque a Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Tá bem? E crer em quem? Em Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de arrependimento e de crer, nós estamos falando de uma determinada fase da vida em que você consegue distinguir uma coisa da outra, tá? Distinguir. Não só apresentar o elemento água como batismo, mas é necessário que aquele que esteja praticando o ato, ele tenha ciência, pelo menos, ele tem que ter uma consciência formada, tá? Sobre o ato que ele vai participar, não é ele quem realiza, é outro, obviamente, mas ele precisa crer, e ao crer, ele vai se arrepender. A questão do arrependimento também, ela precisa de uma determinada maturidade. Existem pessoas com 200 anos que não têm maturidade suficiente para reconhecer que é um pecador. Ora, óbvio que esse aqui nunca vai se arrepender. Ele pode até ser convencido, mas convertido ele nunca vai ser. Porque, primeiro, precisamos ter arrependimento. Por isso, nós acreditamos o quê? Na faixa etária, numa determinada idade, aleluia, uma determinada idade, né? E, às vezes, não é só a questão da idade. Aqui a gente pode colocar uma maturidade, a ponto de você reconhecer que você é um pecador, se arrepende, a partir do momento em que você crê, você vai se arrepender, ou o arrependimento traz uma fé
que me leve a participar, mas a fé em quem? Em Cristo Jesus. Tá bom? Tá? Então, deixa mais uma vez aqui explicar. Não estamos entrando aqui em discussão, não estamos aqui diminuindo, menosprezando, zombando de nenhuma linha de pensamento. Cada um deles tem o seu. Tá? A nossa é essa, então, por favor, não nos também despreze. Tá bom? Porque nós não estamos fazendo isso. Colocamos alguns pontos que apresentam o que nós apresentamos para que a pessoa se batize. Segundo, é um testemunho público. Outra característica do batismo. A água batismal, ela purifica pecado? Ou não? Lógico que não. Já pensou se a pessoa aceita Jesus, ela só tem condição de se batizar com 10 anos de conversão? Tá? Agora, existem pessoas que postergam o batismo. Isso é pecado. Isso está errado. Você não pode. Se você creu e se arrependeu, ou se arrependeu e creu, obviamente que o passo seguinte e imediato é o batismo. Ainda que você tenha que passar por algumas classes de ensino, né? De discipulado, mas isso leva 6 meses, vamos dizer 1 ano. Tá? Se você passar pelos 2 períodos de discipulado. Mas veja, existem pessoas que eles acreditam que a água do tanque batismal ou do rio, ela tem algum poder miraculoso e lava pecado. Alguns não querem se batizar no tanque, só querem se batizar nos rios. Por quê? Ele fala que o tanque, o último que sai, o pecado do primeiro fica na água, do segundo já são 2. Vai ficando na água do tanque, então tem que ser batizado em água corrente. Ora, se você acredita nisso, se vai se batizar, continue assim, pelo amor de Deus. Mas veja, o que é que purifica o pecado? Quem é que nos purifica? É o sangue de Jesus. Então, a partir do momento que eu creio e me arrependo. Tá bom? Então, agora eu vou para o batismo. Então, o sangue de Jesus Cristo é que purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja, então, por que eu tenho que me batizar? Testemunho público. Eu estou dizendo para os que estão lá fora que agora eu morri para o mundo, tá? Batizar, submergir, e agora eu vou emergir, sair das águas. No momento em que me levantam da água, eu estou emergindo, eu estou saindo para fora uma nova criatura. Então, independe se é tanque, se é rio, se é na praia. Geralmente, né, são os rios. Tá bom? Cuidado com o rio também, né? Não vai batizar lá no meio do Paranazão e deixar a água levar o coitado do irmão. Ainda vai dizer assim, não, Jesus já salvou e já recolheu. Cuidado, tem que ter consciência. Bem? Que seja o rio, que seja o tanque, né? Se a sua maturidade ela não permite, se a sua consciência exige que você seja batizado no rio, expresse isso ao seu dirigente e, por favor, não seja ignorante a ponto de zombar e dizer que isso é isso. Porque o irmão falou na escola bíblica que tem que ser no... Eu não falei nada disso. Eu disse que alguns acreditam que no tanque os pecados vão ficando lá dentro. Não, já foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Tá bom? O batismo é um testemunho público para aqueles que estão me vendo, a família, parente, amigo, a sociedade, a minha vizinhança, que assistir ao ato batismal, ele veja que eu estou demonstrando. Agora nós vamos entrar no segundo ponto. Né? Então, o testemunho, veja, o batismo, então precisa ter arrependimento e crer. Tá? Expus algumas ideias, a minha é esta. A pessoa precisa ter uma idade determinada para quê? Para arrependimento e para a crença em Jesus Cristo. Quer dizer, ele tem que saber distinguir entre o certo e o errado. Senão, né, vai ser só mais uma pessoa tomando banho de piscina ou tomando banho no rio, como eu disse aqui. Batizar, então, é necessário para quê? Para que eu testifique, para que as pessoas vejam que no ato do batismo eu estou simbolizando o sepultamento do velho homem e o ressurgimento de uma nova criatura, também do novo nascimento. Nasci uma nova criatura, também como Paulo diz aos Coríntios. A segunda ordenança é o batismo, a ceia do Senhor, me perdoe. Tá bom? Outra ordenança. Consequentemente ao batismo, em águas,
você tem o quê? Batismo em águas, tá? Porque nós cremos no batismo também com o Espírito Santo. Nós temos a ceia do Senhor, tá? Que é o cálice do suco de uva e também uma pequena porção de pão, que é dividido por todos. O Senhor Jesus Cristo, este pão representa o meu corpo que é partido por vós, e este cálice representa o sangue da nova aliança, do Novo Testamento. Tá? Como a Santa Ceia, o batismo, ele tem o que também? A sua ideia de demonstração. Tá bem? Demonstração. Por quê? O Senhor disse, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes. Quer dizer que todas as vezes que eu participo da ceia do Senhor, eu estou me lembrando que ele é o tanto do seu sacrifício, vicário, substitutivo, corpo e sangue, e também me lembro de que ele vai voltar. Porque ele mesmo disse, desde agora não tomarei convosco do suco da vide, até aquele dia. Até que dia? No dia do encontro das bodas da noiva com o cordeiro. Aí sim, 7 anos, uma semana de ano de festa do casamento da igreja, agora arrebatada, ressurreta, transformada, com um corpo maravilhoso, igual o do noivo, e agora nós estaremos juntos para sempre. Para sempre. Tá bom? Então, o que para nós a Santa Ceia? É um memorial, nos faz lembrar. Não é a transubstanciação, que é a metamorfose, né? Que os elementos, principalmente o pão, ele se transforma realmente. Metamorfose. O que é isso? Por que, em determinado lugar, ele serve o pão numa forma esférica, né? Esférica ou circular? Esfera é completa, né? São desenhos geométricos, né? Tem lá o desenho, né? Então, veja, no ato da reza, da graça pelo alimento, o pão ou a hóstia, na ideia da transubstanciação, ele se transforma no corpo, literalmente transforma-se, por isso não se mastiga. Tá? Antigamente, quando a gente era menino, né, depois de passar por todo o processo de aprendizado, na primeira já nos ensinava, não mastiga senão sai sangue. Eu não sei se ainda tem esta ideia, que eu já vou fazer 60 anos, então é bastante tempo. Tá? Mas eu passei também. Veja, na transubstanciação é algo que o pão se transforma realmente na carne do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Na consubstanciação, os dois, veja, não se transformam, mas estão juntos. Também não acreditamos na questão da consubstanciação. Tá? E eu coloquei aqui, deixa eu achar aqui onde eu coloquei. Então, veja, a transubstanciação, processo que transforma uma substância em outra. Então, ele deixa de ser pão para ser carne. Tá? Equívoco para nós não assumimos esta posição. A consubstanciação é o agrupamento de muitos elementos num só corpo material, numa só substância. Quer dizer, na consubstanciação está o pão, que não se transforma, mas a coexistência do corpo de Jesus Cristo junto com o pão. E isso também nós não abraçamos. Existe a coexistência dos dois elementos, tanto do pão, veja, aqui vira só, na transubstanciação fica sendo só o corpo, só a carne de Cristo. Na consubstanciação, os dois elementos, tá? Tanto o corpo quanto o pão. Porém, nós acreditamos num memorial. Pão é o pão, o suco de uva é o suco de uva, ao qual nós damos graça, nos lembramos que Jesus ele ofereceu a si mesmo em sacrifício pelo meu e o seu pecado, e também estamos olhando para o futuro. Tanto é que a ceia ela tem a visão passado, presente e futuro. Tá bem? Então, presente é Jesus, ele entregou, veja, ele entregou os seus elementos, ele entregou a sua vida por mim, que agora estão simbolizadas onde? No pão e no suco de uva. Tá? E o futuro é que nós estaremos com ele na glória, também sendo servido agora por ele.
Veja, então não pode ser. Jesus Cristo está apresentando no cenáculo a primeira, a última Páscoa e a primeira ceia. Não poderia ser uma consubstanciação, nem uma transubstanciação, porque Jesus Cristo estava à mesa, era ele quem estava servindo. Tá? No céu, nós teremos também a participação. Ele vai dizer, eu vou tomar novamente convosco, naquele dia. Que dia é este? O dia em que a igreja estiver unida com Cristo para todo sempre na glória, como eu já disse. Então, para nós é um memorial, tá? Mas não perde, veja, a responsabilidade aquele. Por isso ele diz o quê? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Tá? Então, não é porque é um memorial, então só um memorial eu não preciso. Não, preciso sim. Veja, não tem nenhum lugar que a ceia do Senhor ela salve, mas ela condena. Condena. Por quê? Aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, nós vemos aqui, o corpo do Senhor. Tá? Tanto o corpo de Cristo, que foi rasgado na cruz do Calvário, vamos desenhar aqui, é uma cruz, tá? E o corpo místico, que é a igreja. Por isso que eu preciso, quando Paulo começa a escrever o capítulo 11, ele vai dizer na segunda perícope, ele vai dizer assim, veja que nisto eu não vos louvo. Por quê? Veja, se vocês se mordem mutuamente, como vai então que se espatifem mutuamente? Veja, então aqui é a igreja, o corpo como Cristo sendo cabeça, tá? O organismo vivo que é a igreja, corpo, eu posso pensar dessas duas maneiras. Tá bem? Tanto eu tenho que pensar que o corpo de Cristo foi rasgado e que esse é um memorial, está me trazendo a lembrança que a carne de Cristo foi rasgada com o véu e o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, isto eu tenho que ter responsabilidade para participar da ceia, come e bebe indignamente, e tenho que pensar também na igreja. Quantos comem e bebem indignamente porque não estão em comunhão com seus irmãos? Tá bem? Não estão em comunhão com seus irmãos. E eu preciso tomar cuidado com isso. Tá bem? Vamos mais adiante, o ponto número 3.1. A igreja, agora vamos ao ponto principal, que é a igreja como modelo. Tá bem? No ponto 3.1 está escrito assim, uma igreja reverente cheia de dons. Quando fala de reverência, está falando de temor, que significa reverência, respeito pelo sagrado. E é algo que nós não podemos perder. Veja, que eu acabei de dizer, nós, não é porque é um memorial que eu vou participar desse memorial de qualquer maneira, porque eu estou perdendo o respeito com o sagrado, ou o respeito pelo sagrado. Quer dizer, eu perdi o temor. Eu perdi o temor. Ponto de número 3.2, vamos adiantar, 3.2, diz assim, uma igreja acolhedora. Veja, é uma igreja reverente e cheia do Espírito Santo, nós já falamos aqui, né? Porque ela é forte. Tá bem? Aqui no ponto, na introdução do tópico de número 1, ela volta aqui de novo, uma igreja reverente, né? Que teme ao Senhor, quer dizer, que não perdeu o respeito pelo sagrado, apesar de nós termos a ideia do memorial aqui. E também no ponto 3.2 diz uma igreja acolhedora. Por quê? Na lição está escrito que a nossa tendência é nos fecharmos em nós mesmos. Tá? Isso é uma realidade muito interessante e verdadeira. Nós somos extremamente egoístas. Somos. Quando eu digo somos, somos todos extremamente egoístas. O que é que vai nos transformar? A pessoa bendita e sermos cheios do Espírito Santo. Tá bem? Por quê? A nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, a tendência dela é o quê? Se isolar, nos fecharmos em nós mesmos. E deixar de fora. Outra coisa, além de sermos tendenciosos, nós somos também convenientes. Por quê? Veja, fechar em nós mesmos e deixar de fora. Veja que esse deixar de fora é seletivo. Quem achamos ser inconveniente? Tem alguns que são inconvenientes para Deus, mas para nós são convenientes. Então nós, né? Geralmente a família, parentesco,
né? Amizades. Então, veja bem, além de sermos tendenciosos na questão do egoísmo, de nos fecharmos em nós mesmos, nós somos também convenientes na questão desse deixar de fora. A gente deixa de fora quem a gente acha inconveniente para nós. Não é questão de ser inconveniente, porque para Deus você não vai ter essa visão em Deus. Você não vai ter essa visão em Deus. Tá bom? Em Deus, não. Mas muitas vezes nós somos, né, injustos. Essa questão de achar inconveniente ou conveniente tem a ver com a justiça. E geralmente, quando nós somos injustos, e isto é também da nossa natureza sermos injustos, nós fazemos justiça não pelo que conhecemos dos fatos, mas fazemos justiça pelo que conhecemos das pessoas. Nós não julgamos causa, nós julgamos pessoas. E a justiça, ela julga causa, independente de quem a praticou. Tá bom? Então, vamos mais adiante. Na questão da igreja ser modelo. Então, ela não perdeu o respeito, o temor pelas coisas sagradas. Tá? É uma igreja piedosa, como eu já disse. Ela não tem a tendência de se fechar, pelo contrário, ela participa do ID, tá bem? Não deixa de fora ninguém, nem os convenientes e nem os inconvenientes. Porque o próprio Cristo ensina que não vos lançarei fora de jeito nenhum, de nenhuma maneira. Ou de forma nenhuma vos lançarei fora. Tá? Mas nós muitas vezes fazemos esse trabalho aí de... Eu ia usar um termo, mas deixa quieto. Tá bom? Às vezes nós somos inconvenientes diante de Deus porque achamos conveniente deixar de fora e nos fecharmos em nós mesmos, mas tudo isso com o que nós achamos inconvenientes. Mas na realidade o inconveniente somos nós. Inconveniente é algo que não convém, sei lá. Não me convém, pode ser o melhor do mundo, mas não convém a mim, então deixa fora. Tá bom? Ponto 3 e último diz o quê? Uma igreja adoradora. Tá? Quando nós falamos de igreja adoradora, vai além de louvor. Então, é uma expressão de rendição, veja, rendição e total entrega e reconhecimento. Veja que a adoração, ela tem 3 palavras bastante fortes. Primeiro, render-se. O que é se render? É se entregar. É deixar, vamos dizer assim, é deixar se soltar, é se soltar, se deixar cair, render-se aos pés de Cristo. É uma rendição. Veja, outra, eu não só vou me render, mas vou me entregar. Tá? Dá a entender que é a mesma coisa. Eu me rendo, eu me entrego, mas são coisas diferentes. Porque o render-se aqui, vamos colocar assim, você se prostra, você se... Faz igual Jeremias diz em Lamentações, põe a boca no pó. É descer ao último estágio que eu tenho na questão de rendição. E quando eu me levanto desta rendição, eu me entrego, Salmo 37, eu vou me entregar, eu vou deixar que Deus, a partir do momento em que me rendo, eu também deixo o controle da minha vida, de todas as situações, circunstâncias da minha vida, ao encargo de Deus. É Ele quem vai trabalhar. E quando eu faço isso, quando eu me rendo e quando eu me entrego, eu estou reconhecendo, né? Ou reconhecimento, como diz aqui, da grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Tá bem? Vamos usar de novo a palavra soberania. Tá bom? Então vamos lá. O que é adoração? É uma expressão de render-se. Tá? Eu me rendo, eu me entrego. Não é a mesma coisa. A rendição aqui é uma coisa, entregar a outra. Eu rendo, me prostro diante de Deus e entrego nas mãos dele toda a minha vida. A vida da minha família, a minha situação profissional, a minha situação financeira, a minha situação sentimental, toda a esfera da minha vida será entregue para Deus. A partir do momento em que eu pratico esta rendição e a total entrega, eu estou reconhecendo o poder de Deus, a soberania de Deus, os seus grandes feitos e tudo o que ele fez, fará e faz na minha vida.